estratégica do ensino fundamental maior, que é preciso pensar. O tema avaliação está no cerne de toda a concepção de educação, certo? Porque, historicamente, o indivíduo vai para a escola e ele precisa ser aprovado ou reprovado, né? Agora, dentro dessa concepção avaliativa, nós temos várias tendências que permearam a história da educação, Brasil e mundo afora, certo? No entanto, o termo avaliação, ele tem abrangências, quando a gente começa a tentar separar ele, digamos assim, em laboratório, ele vai aparecendo estruturas complexas e mais complexas que levarão a outras complexidades e nuances quase que infinitas dentro da questão avaliativa, né? O meu epígrafe, né, o meu primeiro epígrafe, ele virou isso, né? E, não, mentira, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu estava, nossa, pensando, focado, lá no Facebook, focado, mentira, na minha monografia. Mas, eu conversando com ele, eu fiz uma pergunta, ele tem amigos, né, círculo de amigos, que é o Henrique Lucas, né, e aí eu automaticamente, eu não estava consciente disso, nem relacionado ao tema da minha monografia, eu perguntei a ele assim, mas dos seus amigos, quem é o mais produtivo? Quem é que você acha que está num patamar de produção de escrita, né, mais interessante, até a nível intelectual, né? Cara, e a resposta dele foi, bateu assim, entendeu? A resposta dele, eu fiz a transcrição, né, e tal e qual que eu fiz lá, vou instalar, ele diz assim, nunca, por favor, todo mundo tem um nível que quiser. Eu não tenho um nível mais elevado que ninguém. E ninguém supera meu nível. Cara, eu não sei vocês, mas eu, para mim, estava analisando, trabalhando com essa questão avaliativa, eu achei de uma profundidade. E ele mesmo, eu falei para ele de espanto, né? Sabe, uma questão subjetiva. E aí me veio essa questão. Eu estou tentando trabalhar, provar, apurar, mas ver que toda tentativa de avaliar, né, ela é perigosa, né? Porque você não consegue intuir de fato, como eu coloquei no meu botão, minguado diante desse epígrafe que ele falou, né? Que você não consegue intuir determinados, sabe, particularidades do indivíduo, nem potencialidade alguma. Mas isso é preciso avaliar, né? Dentro desse conceito avaliativo, você tem um favorecimento histórico, né? E, historicamente, a raça humana ela é pretensiosa de estabelecer patamares, de tentar mensurar pessoas ou coisas. Você faz isso automaticamente, certo? Por exemplo, compra-se uma roupa, você vai lá no shopping, na feira, compra uma roupa, uma coisa, um produto, aí você diz assim, alguém que olhou, também comprou no mesmo dia, mas qual de nós duas está melhor? O que você achou? Qual é que está melhor? Entendeu? É automático aquela necessidade de avaliar. E isso tem ainda fundamento histórico mais recente na história do Brasil, né? Por exemplo, quando o governo ele começa a dar abertura para o processo educativo para as classes populares, que não faz muito tempo, isso depois da Segunda Guerra Mundial, né? Começa a haver uma quantidade de pessoas entrando na escola para, de fato, estudar, pessoas vindas de famílias pobres, né? E aí surge uma dificuldade, porque algumas pessoas de nível pobre, né, de nível financeiro pobre, da classe baixa, elas estavam adquirindo espaços que eram reservados à classe, à elite brasileira, por exemplo, né? Aí, nesse sentido, o material de avaliação, ele se torna mais enfático, mais duro. Por quê? Porque é uma maneira de eu estabelecer diferenças que agora, né, com o advento das aberturas educacionais, elas estavam sendo, né, dando oportunidade. Por exemplo, aqui no Maranhão, eu não sei ali em outros estados, o governo na década de 70 começou a criar os ginásios, né? E chamou isso de ginásio bandeirante. Se vocês forem no tema, vocês vão encontrar lá ginásio, que era o termo que se dava para essa educação de 5ª a 8ª série, seguido da palavra bandeirante, né? Que é uma referência às bandeiras que desbravaram o Brasil, né? Pulando lá, o mais famoso Fernão Dias ia lá desbravando o Brasil, né? Pois é, e o Anhanguera, né? Pois é, e aí, né, ele, como era uma iniciativa algo novo, né, então chama-se um ginásio bandeirante. Todas as cidades têm ginásio, bandeirante, mais o nome de ginásio, bandeirante e assim por diante, né? Ou seja, pessoas estavam migrando, entrando no sistema e, consequentemente, teriam êxito na vida, como de fato algumas pessoas que tiveram acesso à educação nessa época
chegaram a ter, né, um nível educacional e profissional, né, indo adiante, seguindo em frente. Mas aí como estabelecer essa diferença? Através do refinamento ou da pressão avaliativa que há nos espaços escolares. A elite brasileira precisava, de algum modo, estabelecer essas diferenças de níveis. Né? Ninguém que pense, por exemplo, que quando o governo abre esse espaço, por exemplo, para dar oportunidade para as pessoas de nível mais simples, ele não vai cobrar isso de uma maneira mais, sabe, de maneira a refinar de novo aquele conjunto de pessoas para permanecer sempre o mesmo, certo? Então, agora, modernamente, vocês podem ver que alguns 2 anos atrás estava se valorizando o currículo, né? Não, mas você precisa ter um currículo para entrar, né, em determinada coisa. Faz o concurso, mas você tem a prova curricular e que vai te dar gabarito, né? De tempos em tempos, eles vão focar em uma coisa, para poder estabelecer aquele mesmo setor lá de pessoas administrando, gerindo a coisa pública. Bom, mas dentro dessa questão avaliativa, existe a fundamentação, né, que é atribuída pelos próprios pais, né, que é a questão da avaliação formativa tradicional, né, que nós já conhecemos muito bem, nota de 0 a 10. Né. Ela é taxativa, formativa, na tentativa de, digamos assim, não ferir muito, porque tem um impacto visual quando alguém diz que fulano de tal é 8, quando alguém diz que fulano de tal é 10, quando alguém diz que fulano de tal é um 4, né? Então há um impacto muito grande. O que se fez, né, dentro das práticas pedagógicas modernas? Tentaram substituir esses números, né, por letras, consagradas letras agora no ensino fundamental maior, né? O I, o R, né, o D e o M. Mas exatamente, né, que se diferenciou dentro da dinâmica avaliativa, eu digo no Brasil, porque eu não sei realmente se no resto dos países se fez dessa forma, né? O I é tudo aquilo que estaria de 6,99 para baixo, né? O R é 7 inteiro, né? Regular. Pois é. E o B é equivalente a 8, né? E o muito bom vai de 8 até 10. Nós mudamos, na verdade, o jeito de dizer a coisa, mas nós ainda continuamos mensurando a capacidade de alguém, porque o professor ele não deixa de ser um juiz quando ele está tentando avaliar a capacidade de alguém. Mas como que eu posso avaliar a capacidade de alguém, né? Como é que eu posso dizer que fulano de tal é um D ou um 8, que ele é um 7 ou um R, né? Seguindo dessas letras, eles chamaram isso aqui de notação conceito, né? Eles botam-se um I lá, mas você precisa escrever determinada coisa, né? Então começa a escrever determinados apontamentos que justificariam o porquê desse I. Mas dá uma imprecisão nisso tudo, porque imagine vocês que um I, né, ele é de 6,99 até 0. Há uma imprecisão gigantesca. Aí os pais voltam a reafirmar, né, a questão da avaliação avaliativa, porque para mim uma escola boa é aquela que cobra mesmo e mostra, né, mostraria aquelas, né, os determinados valores ali impressos, porque o pai olha que o filho tem 7, que ele é 8, que ele é 9, que ele é 10, então ele consegue cobrar mais efetivamente, né, determinados procedimentos. Mas isso apenas, gente, maquia a questão da problemática, né? Para trabalhar, aí o que vai citar a questão da curricular. Você tem uma série de fatores dentro da prática curricular que vão dificultar essa questão avaliativa, porque, né, o currículo teria que estar totalmente voltado para a necessidade do aluno que está no ensino fundamental maior. Mas, olha só, fundamental maior, eu sempre citei isso aqui em sala de aula e coloquei ele na minha monografia, né? Quando o título 5 da SDG estabelece que essa etapa da educação ela é fundamental, né? Ela está trazendo para si uma responsabilidade tremenda, né? O que é fundamental é aquilo que é essencial, indispensável para a vida de alguém. E, de fato, o currículo lá, da quinta, da sexta até o nono ano, está sendo, de fato, fundamental na vida fundamental? Está sendo realmente importante? Será que é tudo que ele está precisando, né? Eu fiz até um tratado histórico da questão da ser fundamental. Eu não sei se quando o Darcy Ribeiro escreve a LDB, se ele estava pensando nesse sentido, ou será apenas um modo de, né, tentar separar a coisa, né?
Mas aí tem uma responsabilidade tremenda, né? Porque você vai trabalhar com determinados valores, e valores não são, né, fáceis de mensurar. Eu teria muita coisa ainda para... Eu sei, né? É só também por causa da quantidade que tu fez mais do que os outros. Podendo ficar uns 20 a 30 minutos, que é o normal. Só para me encerrar, eu estou primeiro explicando porque toda essa abertura, né? Eu dividi tudo isso em etapas, porque eu analisei primeiro o problema da variação tradicional, da nova tentativa, depois um básico que os autores escreveram sobre, como que o professor seria esse professor ideal, que foi tanto falado aqui vários, né, você citou a questão que entra em tudo isso, né, essa questão do aluno de eficiência, mas quem é esse super professor, super assalariado, então eu trabalhei tudo isso, né, para a gente poder entender mais ou menos o que vocês ficaram com a abertura apenas, tá? Obrigado.